Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E o áudio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o descansar. Eu vou mostrar para vocês, né? O Senhor me tocou no dia de hoje para gravar esse áudio pela quantidade de vezes que eu repeti essa mesma palavra hoje, descansa no Senhor. E tá muito duro, né? Eu tenho acompanhado, os nossos grupos têm aumentado lá no WhatsApp. E para quem vai acompanhar aqui a leitura, né, eu vou indicar qual é, enquanto vocês procuram aí, eu vou expandir um pouco esse áudio. É lá em Hebreus 4, o título diz A Entrada no Descanso de Deus pela Fé. E a decisão que eu tomei de gravar esse vídeo, irmãos, porque essa semana realmente foi uma semana bem pesada, assim, onde eu tentei trabalhar muito o descansar com as mentoradas, falei para muitas pessoas, aprende a confiar e a descansar. E o que que eu tenho percebido, né? Eu levo um pouco mais de 250 mulheres mentoradas. Quando eu digo mentoradas, eu digo de conhecer a história, né? Quem conhece meu sistema de mentoria sabe que eu quero saber desde a concepção dessa pessoa até o dia de hoje, para eu poder encontrar os traumas, maldições. Então, é de conhecer mesmo, eu estou falando isso para vocês entenderem que é de conhecer a história, né? De saber o que fizeram, qual a consequência daquilo, e de ver pessoas já tendo seus casamentos restaurados, né? E por ter vivido também esse processo, saber, conhecer melhor esse caminho, né? Ou pelo menos conseguir ter uma melhor visão, pela minha experiência pessoal, pela experiência pessoal dessas mulheres todas que eu tenho acompanhado, pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento, né, daquilo que eu estudei, que é a mente humana relacionada a conflitos conjugais. Então, assim, tudo isso fazendo aqui esse compilado para poder ensinar vocês esse caminho. E por quê? Por que que eu quero hoje falar um pouco mais sobre o descansar? Porque eu vejo muitas pessoas desesperadas. Eu estava aqui pensando antes de vir gravar esse vídeo, eu estou com casos de mulheres com 8 anos de deserto e vivendo a angústia como se fosse o primeiro mês, o primeiro dia. Tenho casos de mulheres com 3, 4 anos colocando a mão ainda o tempo todo, sabe? Hoje eu falei para uma que eu acompanho, infelizmente o marido se casou com a Amy nesse mês, ela descobriu e ela, né, ali, eu já acompanho ela há algum tempo, e ela ali desabafando comigo, eu falei para ela assim, como eu amaria dizer para você, vai lá para a janela, espera ele voltar, mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha quando nós descansamos, é que Deus faz, né? Eu tenho uma mentorada que ela também já está comigo há muito tempo, e ela sempre fala assim, então quer dizer que eu sou culpada de tudo, né? Não, nós não somos culpados de tudo, né? O casamento se desfez e eram duas pessoas. Então é 50-50, porque um poderia ter se esforçado mais pelo outro, ter suportado mais pelo outro, né? Assim como a mulher tem que ser sábia para edificar a sua casa, o marido ele também tem que amá-la incondicionalmente, né? Para que ele possa encontrar o favor de Deus, para que as orações dele sejam atendidas. Então, são ambos lados. Só que desde a minha percepção eu entendo, né, pela experiência que quando nós somos levados ao deserto, aquele que fica para lutar é aquele que tem um pouquinho mais de fé, aquele que está penduradinho lá no Senhor, sabe? O outro não, o outro já se soltou realmente, o outro se entregou à concupiscência da carne e hoje ele está cativo nas mãos do diabo. E a única maneira de nós ajudarmos é primeiro nós nos ajudarmos, né? Algo que eu acho muito interessante para quem já fez viagem, por exemplo, de avião, é, antes do avião decolar, as aeromoças, os comissários de bordo, eles ficam lá no meio do corredor fazendo aqueles movimentos enquanto soa uma voz assim, né, ali pelas caixas de som, dando as instruções em caso de despressurização da nave, né? Ou seja, eles diz, ali aquele som diz que máscaras de oxigênio cairão do teto da aeronave. E aí a direção é coloca primeiro em você, para depois você ajudar quem está do seu lado. E é exatamente isso que eu vejo, sabe? O processo do deserto. Tem muitas pessoas que oram por um milagre.
E o que que eu entendo? Que o milagre é a vida que o Senhor nos dá, é a saúde que Ele nos dá, porque a restauração, para mim, é um processo. Eu não consigo ver milagre, eu consigo ver processos de Deus na nossa vida. E eu estava meditando hoje, eu assisti um filme, e lá no filme falava, né, que nós estamos aqui esperando viver alegrias, felicidades, mas a Bíblia diz, né, no mundo tereis aflições, né, e pede para a gente ter bom ânimo. Então, viver sem aflições é só quando a gente não estiver mais aqui, né, quando a gente for lá morar com o Senhor. A Bíblia diz que lá não haverá ansiedade, lá não haverá choro, lá não haverá, né, problemas. Mas enquanto nós estivermos aqui, vai haver, porque eu vejo isso daqui como um processo, uma preparação para os céus, né? Então, se lá no céu não vai haver pecado, então eu preciso ser aqui transformada. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, José, né? José lá do Egito. José era muito jovem, tinha seus 17 anos, se eu não me engano, quando foi ali lançado na cova, vendido pelos seus irmãos. Ele não esperou ele ser governador para ele começar a governar, ele começou a ser preparado. Primeiro foi na casa de Potifar, ou de Potifa, né, como vocês quiserem chamar, depois foi na prisão, ou seja, o Senhor foi dando experiências, e ali ele foi vivendo experiência, ele foi sendo treinado pelo Senhor. Igualmente, hoje eu brinquei lá em um dos grupos, né, que as irmãs estavam falando assim: ah, Sheila, eu peço muita sabedoria para Deus, mas eu não consigo ouvir a voz do Senhor. E eu falei para ela que eu tenho uma visão diferente sobre o que é pedir sabedoria para Deus. Deus, sempre que nós pedirmos direções para o Senhor, Ele vai nos dar diante daquilo que nós temos de conhecimento, sabedoria, né? Então, é dizer assim, por exemplo, tomate é uma fruta, né? Isso é conhecimento. A sabedoria é saber que eu não como tomate como eu como uma maçã. Que o tomate eu uso ele numa salada, por exemplo, né? Então existe diferença, e diante daquilo que nós conhecemos, o Senhor vai nos ensinando. Por quê? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, Sheila, quer dizer que eu vou orar por sabedoria, para Deus me dar sabedoria no meu casamento, o Senhor não vai me dar? Ele vai te dar direções, ele vai te levar por caminhos aonde você vai viver experiências, e essas experiências é o conhecimento que te dará sabedoria, né? Não diz assim, se eu pedir paciência para Deus, ele vai colocar circunstâncias para que eu seja treinada na paciência. Eu vejo exatamente dessa maneira. Então, o descansar, ele está muito ligado ao confiar. E se eu não descansar, eu não estou sendo obediente no Senhor. Mas eu também acredito e vou mostrar para vocês na palavra que existe um tempo certo para isso, né? Enquanto o Espírito tá ali, eu estou ali orando, 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 sofrendo, sofrendo, eu estou vivendo um processo ainda, né? Eu vejo muitas pessoas vivendo ainda a dependência emocional. A dependência emocional, quando a gente vai na Bíblia, ela é idolatria. Idolatria para Deus é adultério. Então, muitas vezes eu estou orando pelo cônjuge: Senhor, liberta meu marido do adultério, liberta minha esposa do adultério, mas eu estou vivendo também um adultério, né? Ali idolatrando aquele cônjuge. Por que que eu estou dando isso como exemplo? Porque o confiar e o descansar é aquele famoso deixar ir, que todo mundo fala, mas ninguém sabe explicar, né? E o deixar ir, o correto é quando você deixa dos pensamentos do coração. E só aí você realmente está confiando e descansando no Senhor. Mas, Sheila, se eu fizer isso, eu vou perder meu cônjuge de vez. Você não vai perder. O tempo do descansar, eu tento explicar, mas ele é tão difícil que eu acredito que é só vivendo mesmo para vocês entenderem. Ele é como uma linha tênue, tênue. Pensa aí no teu cabelo, sabe assim? Pega um fiozinho do teu cabelo, isso é uma linha tênue. Ela é tão fininha que você não consegue entender a diferença do que é descansar e desistir. Por quê? Porque é tão próximo você estar descansando e desistindo. Eu lembro da Sol, lá do canal Restaurar Casamento, se eu não me engano chama assim o canal dela,
uma mulher de Deus que me ajudou muito, os áudios dela no deserto, ela falava que ela orava para Deus para que ela visse o marido dela como ver uma porta era ver o marido dela. Eu nunca fiz essa oração, mas eu vou falar para vocês que chegou um tempo que eu olhava para ele, para mim era a mesma coisa de ver uma porta, eu não sentia absolutamente nada. Irmãos, quando eu digo nada, é nada, não sentia mesmo. E aí depois, quando eu percebi que o sentimento parecia que havia acabado dentro de mim, aí eu peguei, falei, eu já não quero mais orar. E quando eu orava, e parecia que eu entrava em conflito com Deus, aquele negócio dentro de mim, sabe assim, eu querendo relutar, eu falava, Senhor, eu não quero orar por ele, eu quero adorar o Senhor, eu quero fazer como Paulo e Silas, quando estavam lá na prisão, eles adoravam o Senhor, sabe? Eu quero como Davi lá do Salmo 116, né? Ele diz assim para nós, né? Porque está aflito a minha alma, né? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, né? Ou seja, ele fala assim, porque a minha alma descansa a minha alma, porque Deus tem feito boas coisas, tá lá no Salmo 116, eu falo assim, e é isso que eu quero ter a minha alma descansada, eu não quero ter a minha alma presa, cativa. Eu tenho um caso de uma mentorada que o marido dela, se eu não me engano, ele já adultera com a mesma mulher há mais de 7 anos e agora já tem uns 3, 4 anos que ele vive com ela. E a dependência dela, a dor, o choro, ela me pergunta quase todos os dias as mesmas coisas. E aquilo toda vez que eu vejo, eu falo para ela assim, retorna as mensagens passadas que você vai ver que eu já te respondi. E o que que eu reparo nisso? O Salmo 115 se cumprindo, né? Que a idolatria faz a gente se tornar como eles, ou seja, da mesma maneira que eles estão opressos, que a mente dele, a cabeça deles, né, só tão voltada para aquela mulher estranha, que eles vivem aquela paixão descontrolada. Eu vejo essa esposa assim também, sabe, assim, tão fixada nele que ela não consegue se atentar para Deus. Sabe, irmãos, hoje eu escrevi, né, um post lá no Instagram. Quem não segue lá no Instagram se chama Restaura-me Senhor 1. Eu coloquei lá um post que eu coloquei assim, tem muitas pessoas que têm um relacionamento amplo com Deus. O que que é amplo, né? Muitos anos na igreja, banco, a Sheila era assim, né? Ouvindo a palavra, um versículo ou outro conhecia, falava de Deus, mas um relacionamento amplo não é a mesma coisa de um relacionamento profundo. E Deus não busca relacionamentos amplos, Deus busca relacionamentos profundos, né? Ele diz assim, que ele busca, né, quem o adora em espírito e em verdade. Percebe? Espírito e verdade, ou seja, não é amplo, isso é profundo, e só quando a gente entende a diferença é que a gente começa a entrar ali na presença do Senhor como realmente o Senhor quer. E aí é quando a gente aprende a descansar e confiar. Vamos na palavra do Senhor, irmãos? Tomara, eu estou sem óculos, já está escuro aqui, eu estou gravando esse áudio à noite, espero que a vista não nos atrapalhe, tá? Então vamos lá. Hebreus 4 diz assim, ó, o título é A Entrada no Descanso de Deus pela Fé. Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olha só, que algum de vós tenha falhado em, em deixando a promessa de entrar no descanso. Porque Deus prometeu, se Deus prometeu, vai acontecer. Vocês sabem como que é falhar, né, de entrar no descanso? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, antes de continuar, para quem está acompanhando, retorna para o 17, no 3:17. Acho que do 17 dá para vocês entenderem. Diz assim, ó, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Percebe que por causa da desobediência não puderam entrar no descanso e por causa da incredulidade não puderam alcançar a terra prometida. Vou mostrar para vocês no 4 aqui.
Vou ensinar para vocês, tá? Eu só quis voltar para vocês entenderem como que nós deixamos a promessa de entrar no descanso. Vamos lá, no 2 do 4 diz assim, ó, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou. Ou seja, o Senhor tem falado, o Senhor tem prometido vocês a restauração do casamento. Mas a Bíblia diz aqui, ó, mas a palavra não, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, ou seja, vocês não deixaram entrar no coração. É como aquele dito que diz assim, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. É isso que a palavra está dizendo. Seguindo aqui, ó, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Visto que não, por não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O 3 diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Olha, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. O que que é, irmãos? Nós que cremos, cremos no quê? Na palavra que nós ouvimos. Qual palavra? Aqui falou anterior, anunciadas as boas novas. Quando o Senhor anunciou as boas novas acerca de que vou restaurar o seu casamento, então, o único jeito de você descansar é quando você crê pela fé. Sheila, mas eu não consigo crer. Precisa passar a confiar em Deus. Mas eu vou mostrar ainda para vocês aqui, ó. Diz assim, ó: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por quê? Porque não tiveram fé. Então, enquanto não ter fé, não crer que o Senhor vai fazer, não vai entrar no descanso. Sheila, mas o que é crer que Deus vai fazer? Por exemplo, não oscilar. Não oscilar é crer que Deus vai fazer. Tem pessoas que passam murmurando, que passam desistindo, aí depois voltam de novo. Tudo isso mostra que não há fé, não há confiança no Senhor. Aí diz assim, ó, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Por que que a palavra diz, embora as obras estiveram concluídas desde a fundação do mundo? Porque, irmãos, a aliança que Deus faz, ela é eterna. Então, quando Deus diz que a obra já foi feita, é porque para aqueles que fizeram aliança com Deus, vai se concluir, porque ele já determinou antes mesmo de você nascer. Já está na Bíblia. O 4 diz assim, ó, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. De todas as obras que fizera, descansou Deus no sétimo dia. Até ele que é Deus. Não está lá em Gênesis 1 que Deus criou a terra, o mundo? No primeiro dia, ele ordenou que houvesse luz, ou seja, porque havia só escuridão. Assim é o início do deserto, só escuridão. Depois ele ordenou que fosse feita a separação entre o céu e o mar. Depois ele ordenou que houvesse os animais. Depois ele ordenou que gerassem ali o jardim. O Senhor não foi fazendo toda essa separação, toda essa criação, mas durante 6 dias. No sétimo dia, ele que é Deus descansou, após o sexto dia ter criado o homem. Então, ou seja, quando você gera em oração aquilo que você quer, você precisa chegar nesse sétimo dia, que é o tempo de descansar. Quando Deus criou todas as coisas, ele terminava dizendo assim: e viu Deus que era bom. Então, quando você ora, passa a crer que a sua oração foi boa e que você colocou na mão daquele que é o único que pode reverter sua história. E passa a confiar. Mas entenda que dentro da obediência está descansar, ou seja, chega um momento que você vai olhar e você vai dizer assim, ó, eu já fiz tudo o que precisava fazer. Já fiz tudo. Agora é deixar que aquilo que eu fiz frutifica.
não é? Plantação, colheita. A Bíblia não ensina que a gente vai plantar, vai colher. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu uso lá com as mentoradas, que eu digo assim, quando a gente chega nesse deserto na presença do Senhor, nós chegamos como um terreno baldio. O que é um terreno baldio, irmãos? Eu não sei vocês, mas aqui, quando eu era pequena, quando eu era criança, o dia que minha mãe perdia o lixo, tinha um terreno abandonado lá na rua, ela falava assim, ai, joga lá esse saquinho lá, que a gente ia lá e jogava. Infelizmente, isso é real, né? Não estou aqui desonrando a minha mãe, pelo amor de Deus. Perdoem a minha mãe por isso, tá, irmãos? Eu estou aqui expondo a minha vida, a minha família, para poder abençoar a sua vida. Então, em vez da gente julgar, né, vamos abençoá-la. Então, o que que acontece? Jogava o lixinho lá no terreno, né? Quando a gente chega na presença do Senhor, a gente está como esse terreno aí. Minha mãe não era a única, não. Que significa isso, Sheila? Que a gente, quando realmente o Senhor nos chama, a gente está como um lugar, um depósito de lixo do mundo. Exatamente. Então, o que que passa a acontecer? Através da nossa obediência, do nosso posicionamento, esse terreno começa a ser limpo. O lixo do mundo, né, os pecados, as concupiscências, aquilo que era errado que a gente fazia começa a ser limpo. Depois que o terreno está limpo, Deus começa a preparar o solo para essa plantação. Depois a gente vai abrir, vai arar a terra, como diz lá em Gênesis 2. Depois a nossa oração vai se tornar semente. E como diz Gênesis 2, para depois vir a chuva de Deus, mas tem o tempo da colheita. Ninguém planta hoje para colher amanhã. Então, hoje você precisa entender para aqueles que ainda estão no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, ainda é tempo realmente de plantar, plantar com oração, com jejum, com choro, né? As nossas lágrimas, a Bíblia diz que é preciosa para Deus, né? Que ele vai transformar essas lágrimas, né, em júbilos de alegria. Então, assim, tudo isso é muito precioso. Deus, ele pega as tragédias e transforma em bênção. Então, essa tragédia que aconteceu na sua casa, na minha casa, irmãos, é para coisas maiores que Deus tem para nós. Eu tenho certeza absoluta que se isso não tivesse acontecido, eu estaria ainda continuando andando cega por aí. Eu falo que outro dia eu lendo a palavra, estava, acho que Lucas 22, quando Jesus está ali para ir para o Getsemane, que aí ele anuncia, né, para os seus três amigos lá que ele vai ser morto, né? E Pedro se revolta, fala de jeito nenhum, Senhor, eu vou com o Senhor. E ali Jesus fala assim para ele, Pedro, Pedro, você não vai poder ir comigo, Pedro, porque senão isso vai atrapalhar para você se converter. Quando eu li isso, eu falei, ô Jesus, que isso? O carinha andava com você 3 anos e você falou que o cara não era convertido ainda. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, não tem como, sabe? Eu andei praticamente mais de 15 anos ali achando que era convertido e não era. E aí Jesus fala ali para Pedro, né? Você ainda vai me negar 3 vezes. E Pedro ali negou 3 vezes. O que que a gente, eu neguei durante esses 15 anos? Quantas vezes eu neguei Jesus mentindo? Neguei Jesus falando mal, né? Ou seja, coisas que vai totalmente contra os princípios. Não é porque eu não matei, não roubei, não adulterei. A Bíblia mesmo deixa claro, não é porque você não está adulterando, mas você está matando, seu pecado é maior do que de quem está adulterando. Está na Bíblia isso. Para Deus é igual, não tem essa. Então eu falo assim, eu sou muito grata a Deus, muito grata ao Senhor por esse tempo que eu vivi, que eu chorei, que eu sofri. Jesus, irmãos, Jesus, ele sofreu. Quem dirá nós? Então, voltando aqui na leitura da palavra, vou ler novamente o 4 para vocês entenderem. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Então, a confiança e o descansar está ligado a isso, a você entender que você já trabalhou os seus 6 dias e agora é tempo de esperar frutificar para sua colheita. No 5 diz assim, ó, e novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram.
aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, termina certo dia. De novo, determina certo dia. Desculpa, irmãos. Determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como o Deus das suas. Olha que lindo versículo, vou ler de novo para vocês. É o 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como o Deus das suas. Percebe? Se você foi chamado para lutar por essa família, chega um tempo que a sua confiança ela tem que estar alicerçada que você já fez tudo o que tinha para ser feito. Lá no meu fim de deserto, eu contratei um rapaz que ele estudou comigo, quando eu fiz lá um curso de, de psicoterapia. A área dele é outra, né? Ele trabalha em outro ramo, mas ele foi muito adúltero, muito, muito adúltero, e ele trata esses traumas relacionados ao adultério. E eu falei para ele assim, vem aqui, eu vou pagar um mês aí da sua consultoria e eu quero poder compartilhar com você, né, parte do meu processo, e eu quero que você me diga se eu realmente estou com a visão correta, que eu já fiz tudo o que eu tenho para fazer, ou se eu tenho que tentar mais alguma coisa. E contando a minha história, eu paguei um mês para ele, e ali todos os dias a gente batia um papo rápido, né? E ele falava assim para mim: Olha, eu não tenho nada para falar para você. Ele falou, além de tudo, pelo profissional que você é, Sheila, fica muito difícil até opinar, mas eu vejo que realmente você já fez tudo o que tinha para fazer. E ele virou uma chave na minha cabeça, naquele, em um desses dias, que ele falou assim para mim, ele falou, você não concorda que se fosse somente oração, já teria se concluído na sua vida? Eu falei, concordo plenamente, por isso que eu acredito que eu não consigo mais orar. E eu tenho certeza, certeza absoluta, irmãos. E ele tem a mesma visão que eu, que nós somos duas pessoas. Assim como nós precisamos estarmos tratados para receber do Senhor, quando é restauração, o Senhor também vai tratar o outro. O Senhor também vai tirar as escamas dos olhos do outro. Mas faça tudo o que vocês precisam fazer diante do Senhor, diante do Senhor, para ter a vida de vocês restauradas. Quando a vida de vocês estiverem restaurada, não lembro exatamente o capítulo e o versículo diz que quando nós estamos reconciliados com Deus, nós recebemos o ministério da reconciliação. Aí sim, você vai interceder e você verá as coisas acontecendo. Voltando aqui na palavra, eu vou ler de novo o 10, porque eu acho lindo esse verso que diz assim, ó, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vê que requer esforço, como eu falei para vocês agora há pouco, faça tudo que vocês acreditar que precisa ser feito para chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu te entrego meu Isaac, eu fiz tudo o que podia ser feito, agora eu plantei, eu vou aguardar pela colheita. Aí diz assim, ó, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Quem não sabe o que é espada de dois gumes? É uma espada que corta dos dois lados.
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Forte, hein? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, assim, eu acredito muito, de todo o meu coração, que nós precisamos entender que cada momento do deserto ele é um ciclo, né? Então a gente passa, enquanto a gente ainda não entende, a gente passa só orando pelo outro, orando, 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 orando. E quando a gente vai ver, Deus, cada dia, ele construiu algo, né? Então é aquilo que eu falo, você precisa olhar para você, orar por todas as áreas da sua vida, pelos filhos, né? Colocar primeiro a máscara de oxigênio em você, para depois você tentar colocar no seu cônjuge. E para finalizar, me veio aqui à mente as batalhas, né? As batalhas lá no início, lá quando Israel, né, tinha que batalhar pelas terras. Se vocês prestarem atenção, se vocês lerem, vocês vão ver que o Senhor dava direção e estratégia para cada cidade que eles iam invadir para conquistar. Vocês não vê ali, né, eles lutando e batalhando o tempo todo por um mesmo lugar, por um mesmo território, por uma mesma cidade. Não, eles iam lá e conquistavam. Debaixo da palavra do Senhor, né? Eles iam lá com toda a fé e conquistavam. E a Bíblia relata que havia muitos gigantes naquela época, então isso requeria muita coragem. E isso eu acredito que está muito ligado aos levantes, que os levantes dão direções de orações. Então, muitas vezes a gente passa orando pela mesma coisa e vai passar anos, anos. Por quê? Porque eu não entendi o propósito do deserto, que é conquistar todas as áreas da minha vida. E aí eu vou interceder pelo outro e o outro vai conquistar todas as áreas da vida dele. Mas eu não posso, irmãos, acreditar que eu estou orando, acusando, né? Porque a Bíblia ela fala que eu apontar o erro do meu irmão é eu acusá-lo, né? E tá orando para que para que Deus tire meu cônjuge do adultério, mas eu mesma estou idolatrando, estou fazendo coisas que não agradam ao Senhor, que biblicamente falando é adultério, né? Não me arrependi dos meus pecados, não entendi aonde eu falhei, né? Não me consertei, não busquei por conhecimento. Se eu era rixosa, agora como ser a mansa, como diz a palavra, né, do Senhor, que é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Como é que eu vou deixar de ser rixosa e vou passar a ser mansa? Como é que eu vou ter domínio próprio? Não, Senhor, liberta essa rixosa que está dentro de mim. Vai buscar o conhecimento. Lembra do tomate? Vai buscar o conhecimento, busca o conhecimento, vai lá entender que o tomate é uma fruta e Deus vai falar para você, só que não se come como a maçã, filho, se põe na salada. Espero ter ajudado. Para quem chegou até aqui, dá um like, curte o canal também, irmãos, e compartilhe esse vídeo para abençoar outras vidas, né? Me ajuda também a ver que vocês estão abençoando outras pessoas, para também me motivar a trazer mais vídeo aqui para vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida, a família, o casamento de vocês, em nome de Jesus. Amém?